Quando nós vamos ler as cartas de Paulo, Paulo faz menção a João Marcos em 3 momentos diferentes. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, verso 10, Paulo diz à igreja de Colossos o seguinte: olha, se Marcos for ter com vocês, sabe o que vocês fazem? Dá uma surra nele? Não. Vocês acolhem a ele. Escrevendo a Filemon, no verso de número 24, Paulo está dando uma lista dos seus cooperadores, e o primeiro nome que aparece na lista, ele diz: Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. Paulo está na sua segunda prisão em Roma, da qual ele vai ser morto ali. Ele escreve a Timóteo e fala: Timóteo, 2 Timóteo 4,11, ele diz o seguinte: olha, quando você vier, você toma contigo a Marcos e traze-o até mim, porque me é útil. Então, queridos, com o passar do tempo, nós percebemos que a postura e a relação de Paulo em relação a João Marcos mudou. Porque nós temos 3 citações claras de Paulo acerca de João Marcos, e todas as 3 citações são positivas. Todas as 3 citações, inclusive a última, ele diz: você traz contigo, Timóteo, você traz Marcos contigo porque ele me é útil no ministério. Está vendo como mudou lá de Atos 15, finalzinho do capítulo 15, né? Paulo fala: você não vai com a minha equipe. Depois Paulo está dizendo o quê? Você me traz Marcos, porque ele me é útil. Mas eu fiquei pensando, amados, eu fico pensando na história de João Marcos. Eu gostaria de fazer aqui algumas aplicações com os irmãos. Pense você o seguinte: se nós formos fazer um recorte assim, de alguns momentos na vida de João Marcos, se a gente fizer o recorte apenas de Atos 13, verso 13, João Marcos é só aquele camarada que voltou. Ele foi, ficou um pouquinho, trabalhou só um pouquinho e voltou. A gente popularmente ia chamar ele de arregão. Voltou. A gente ia dizer, ia citar para ele o texto bíblico, dizer: aquele que pôs a mão no arado não é digno de olhar para trás não, viu? Se a gente pegar esse recorte da vida de João Marcos, ele vai ser simplesmente aquele que voltou atrás. Por qual motivo, não sabemos. Se era razoável ou não era, nós não sabemos. Se a gente pegar um outro recorte na vida de João Marcos, de Atos 15, 38, que é o momento quando Paulo se recusa a levá-lo na sua segunda viagem missionária, nós vamos ter um recorte agora de que ele foi recusado, que ele recebeu agora uma negativa. Olha, na minha equipe você não vai. Na minha equipe você não anda mais não. Se nós pegarmos apenas esse momento na vida de João Marcos, nós vamos ter esse recorte da vida dele como aquele que foi recusado, como aquele que recebeu uma negativa e fala assim: não preencheu a prerrogativa não, tá? Não preencheu aqui os requisitos, não dá certo, capa fora. Se nós olharmos o restante do livro de Atos, nós vamos ver então, ou melhor, nós não vamos ver João Marcos sendo citado, e nós vamos entrar, vamos dizer assim, num anonimato sobre a vida de João Marcos nos evangelhos, no livro de Atos e com aquelas 3 citações de Paulo. Mas é interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a história da igreja, os pais da igreja, o Papias, o Justino Marte, o Irineu, o Clemente de Alexandria, esse pessoal viveu na faixa aí de 140, 150 depois de Cristo, todos eles foram categóricos em dizer o seguinte: que João Marcos, esse João Marcos aqui, que a igreja congregava na casa dele em Jerusalém, que Paulo e Barnabé levam ele na primeira viagem missionária, que ele volta, que ele desiste, que depois tenta levar de novo e ele é negativado, diz: não, você não vai não, comigo você não vai não. Passa-se o tempo, e sabe o que os pais da igreja categoricamente afirmaram sobre João Marcos? Que ele foi o escritor do Evangelho de Marcos. E é interessante quando nós lemos a carta de Pedro,
Em 1 Pedro capítulo 5, verso 13, a maneira como Pedro se refere a João Marcos, ele diz o seguinte: meu filho Marcos. De uma forma carinhosa, de uma forma afetuosa a João Marcos. Então eu quero fazer algumas aplicações com os irmãos, queridos. Que se a gente pegar episódios isolados na vida de João Marcos, se nós fizermos alguns recortes, a gente vai ter uma impressão seguinte: é o cara que volta para trás, volta atrás, é o cara que arregou, é o cara que não deu conta. Se a gente olha um outro momento e fala assim, é o cara que foi considerado impróprio, é o camarada que foi recusado, que foi negativado num determinado momento. Mas se a gente olha, querido, o plano como um todo, o plano geral, eu vou te dar uma outra perspectiva sobre a vida de João Marcos. Sabe de quem João Marcos foi cooperador? Ele foi claramente cooperador no ministério de Barnabé, ele foi claramente cooperador no ministério de Pedro, e ele foi claramente cooperador no ministério de Paulo. Então pensa aí, a EBD de João Marcos, quem dava aula era Barnabé, Pedro e Paulo. O sermão de domingo, ele ouvia, era de Barnabé, Pedro e Paulo. Os tutores dele, quem foi Barnabé, Pedro e Paulo. Era só gente grande, vamos dizer assim, do Novo Testamento. E quem ele coopera com o ministério é desses três homens. Com Barnabé, logo de início, seu primo. Depois, aparentemente, segundo a história da igreja, com Pedro, da onde então ele colheria todas as informações necessárias para escrever o Evangelho segundo Marcos. E depois, no final, Paulo está dizendo, olha, Marcos é meu cooperador. Dentre as 4 biografias da vida do Senhor Jesus, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, possivelmente o evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, e quem escreve é esse João Marcos aqui. Irmãos, talvez alguém que está aqui nessa noite se enquadre nesse primeiro recorte da vida de Marcos, de um momento de que volta atrás em uma decisão, do momento em que abandona algo que julgou ser correto, do momento em que olha para trás e fala assim, vou voltar atrás nisso aqui, não vai dar não. Talvez, querido, você esteja vivendo algo semelhante ou algo parecido a este momento ali de Atos 13 na vida de João Marcos, onde a gente não sabe o que ele passou ali, mas ele olhou aquela situação e falou assim, vou voltar para a casa da minha mãe, vou voltar para Jerusalém, deixa esse pessoal aí. Talvez, amado, nessa noite, nesse momento, você esteja vivendo algo na sua vida que você talvez já tomou até tal decisão, falou assim, isso aqui, desisto. Eu volto atrás nisso. Talvez, queridos, se você esteja vivendo um outro momento, pegando um outro recorte aqui na vida de João Marcos, um momento em que você quer fazer algo, onde você quer se engajar, você quer, não rapaz, eu vou me envolver nesse negócio aqui, eu vou fazer tal coisa, eu me empolguei, vou me envolver nisso aqui, e alguém chegou e falou assim, não, você não vai não, isso aqui você não vai não. E aí você de alguma forma recebeu uma negativa, você se dispôs a fazer algo no reino de Deus, na obra de Deus, e alguém de alguma forma foi lá e te negativou, e você falou assim, eita, aí esvazia assim, igual quando a gente desamarra assim, a boca do balão, você vai esvaziando, né? Mas eu quero te dizer, querido, que Deus, Ele não nos olha por recortes. Deus, Ele não nos olha, não nos vê assim por pedaços cortados da nossa vida. Deus, Ele olha de maneira maravilhosa, de forma espetacular, soberana. Ele nos olha como um todo. Independente, presta atenção nisso, independente como você mesmo se vê em determinado momento. Eu acredito que João Marcos não estava se vendo de uma maneira boa não, quando ele em Atos 13 ele volta. Eu tenho certeza que